Salve, meus caros, voltando aqui novamente sobre a questão da solidariedade, né? E como a gente conversava sobre isso, né? O inciso 1, né, o pagamento de o inciso 1 do 125, no caso do CTN, o pagamento feito por um aproveita os outros, né? Tanto que nós falávamos o seguinte, o fisco pode optar por lançar contra um ou contra todos, né? Tanto que o parágrafo único do 124 ele já é taxativo, ao dizer, né, que a solidariedade referida no artigo 124 não comporta o benefício de ordem, tá? Por isso, a mensagem do inciso 1 do 125, ao dizer que o pagamento feito por um aproveita a todos. Tá? E o sujeito passivo não pode querer pagar, né, o solidário, né, não pode querer pagar somente um terço dele, naquele nosso exemplo anterior, de que haviam três corresponsáveis pela obrigação. Né? Então, se ele pagar ainda o seu um terço, ele continuará ainda solidário em relação aos dois terços. Tá? Então, é um pouco de cuidado em relação a essa situação. Em relação ao inciso 2 do 125, e aí a importância novamente de a gente começar a entender isso, né? A isenção ou remissão de crédito tributário exonera todos os obrigados. Nós já vimos a distinção entre isenção e remissão, né? A remissão é uma hipótese de extinção do crédito tributário e significa perdão da dívida, né? A isenção é uma hipótese de exclusão do crédito tributário, né? E implica no esvaziamento do conteúdo da obrigação tributária, impedindo que venha a existir o crédito tributário. Ou seja, o fisco, se operar uma hipótese de isenção, né, que é a dispensa legal do pagamento do tributo, o fisco perde a condição de lançar o crédito tributário, constituindo e assegurando o seu direito. Porque, como nós vimos, a isenção é uma hipótese de exclusão da obrigação tributária. Exclusão do crédito tributário. Significa que há um esvaziamento do conteúdo obrigacional. Qual é o conteúdo? Dever de entregar dinheiro. Então, se opera uma isenção ou remissão, exonera todos os obrigados. Tá bom? Aqui, novamente, é um cuidado que deve se tomar quando se fala desse dispositivo, isenção e remissão. Porque a parte final do inciso diz o seguinte: salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo. E aí a importância de entender essa mensagem. Tá? Veja, nós podemos ter isenções ou remissões gerais, que atingem todos os cidadãos de uma forma geral, que se enquadram naquela hipótese, como nós podemos ter algumas isenções ou remissões específicas que tenham como condição a característica de certa e determinada pessoa. Por exemplo, vamos dizer que uma lei do município tenha dado isenção de IPTU para quem é surdo, ponto. Né? Ou seja, qual é a condição que nós temos ali? É uma condição pessoal, surdez. Se nós temos três co-obrigados, né, nessa relação, né, e um deles é surdo, significa dizer que esta condição pessoal desonera o crédito tributário em relação àquela pessoa que tem essa característica única. Okay? Neste caso, o crédito tributário ele é extinto proporcionalmente. Os dois remanescentes da relação tributária continuam solidários pelos 2/3 remanescentes da obrigação tributária, ou do crédito tributário, vamos dizer assim. Por isso, a ressalva, salvo se outorgado pessoalmente a um dele, caso em que os demais, né, os outros dois, continuam codevedores pela parcela remanescente. Então aqui, cuidem quando olhar essa disposição, porque ela traz uma condição excepcional, né? Diz que isenção e remissão, quando concedida, aproveita a todos, desde que não tenha uma característica especial em relação a um deles. Tá? Uma característica personalíssima, que é somente dela, que não aproveita os outros. Tá certo? Até há algumas discussões, por exemplo, no âmbito do direito municipal aqui de Joinville, até recente uma discussão que se travou no Conselho de Contribuintes, né? Que o município de Joinville, por exemplo, ele tem uma isenção no campo do IPTU, né? Até tive a oportunidade de discutir esse tema com uma das julgadoras, né? Ela julgou num sentido, mas houve embargos, né? Olha só como é que foi o caso. O município de Joinville, quando trata da isenção do IPTU, ele diz o seguinte:
estão isentos do IPTU os proprietários de um só imóvel que nele resida e que não tenha renda superior ou igual a 2 salários mínimos. Igual, né? Ou que não tenha renda superior a 2 salários mínimos. Então, logo, igual ou inferior, tem direito à isenção. Ocorre que o caso concreto, avaliado pelas autoridades e submetido depois, posteriormente, ao Conselho, foi no sentido de que uma pessoa que tinha uma parcela daquele imóvel, né, de um determinado imóvel, ela só tinha aquele porque ela recebeu como herança, salvo engano da mãe falecida ou algo nesse sentido, e ela morava no imóvel, né, e ela tinha renda inferior aos 2 salários mínimos. Só que os outros coproprietários, não, eles tinham renda superior. O que aconteceu na avaliação da autoridade fiscal em relação ao pedido de isenção? A autoridade diz o seguinte: olha, o conceito que se tem na legislação é de que renda familiar. Bom, renda familiar soma-se à renda de todas as pessoas que coabitam naquele imóvel como condição para aferir a capacidade contributiva daquelas pessoas. Veja, a pessoa morava sozinha no imóvel, os outros proprietários não. Então, logo, não poderia se falar em renda familiar. Né? O que aconteceu? A autoridade julgadora, ao enfrentar o tema, ela entendeu que as pessoas não moravam no mesmo imóvel, então logo não se tratava de renda familiar, e que ela, na condição de ter renda inferior a 2 salários mínimos, estava isenta do IPTU. Só que, ao aplicar a disposição legal, a autoridade inobservou esta condição do inciso 2 do 125. Logo tomou embargos para discutir qual que seria a decisão, se ela não estava ignorando uma expressa previsão legal, no sentido em que ela desonerou sobre todo o crédito. Né? Penso, né, na condição como eu discuti com ela, que o julgamento estava parcialmente comprometido. De fato, a pessoa tinha direito à isenção, mas essa isenção, por ser uma condição única e exclusivamente dela, ou seja, proprietária, que parcela de um só imóvel e que ela residia no imóvel e que não tinha renda superior a 2 salários mínimos. Logo, a sua cota parte da obrigação tributária poderia ser excluída, né, que é a expressão correta, não extinta, é excluída, né, ou seja, concedida a isenção. Então, ainda não sei como é que ficou esse julgamento do Conselho, porque acho que o processo ainda não foi pautado, mas eu acredito que vai caminhar nesse sentido, de limitar o efeito da isenção somente à cota parte dessa pessoa. Parece uma disposição simplória, é claro, a gente está falando aqui de um caso concreto que ocorreu aqui no município, mas pode ser aplicado em outras circunstâncias de legislações federais, estadual ou por aí vai. Tá? E ainda para nós encerrarmos esse conceito ainda da solidariedade que está lá presente no artigo 125, e aí geralmente eu gosto de fazer a explicação desse dispositivo tratando ele em sala de aula, porque eu gosto de tratar de uma linha temporal. Tá? Percebo que o dispositivo, o que ele traz? Ele traz uma informação dizendo o seguinte: a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Tá? Por que eu gosto de fazer isso em sala de aula? Porque eu preciso fazer uma discussão com vocês dentro do campo do direito tributário da distinção entre decadência e prescrição. Tá? Mas aqui, sem que a gente faça essa apresentação dessa linha de tempo para nós entendermos a distinção entre prescrição e decadência, eu vou tratar desses dois institutos de forma bem breve, porque eu vou voltar a tratar com vocês disso no momento oportuno, quando nós discutirmos lançamento tributário. Tá? Então vamos lá. Quando nós falarmos de prescrição, é importante termos em mente que prescrição não se confunde com decadência tributária. Embora os dois institutos, decadência e prescrição, sejam hipóteses de extinção do crédito tributário. Qual é a diferença entre esses dois institutos, ou o que se representa cada um desses institutos dentro da relação tributária? Então eu falei para vocês num dado momento lá atrás
que a obrigação tributária não interessava ao fisco, porque o que interessa é o seu conteúdo no sentido de pecúnia. Esta pecúnia precisa ser quantificada, precisa ser determinada, ou seja, precisa que exista o crédito tributário. Para que exista o crédito tributário, o fisco precisa assegurar o seu direito por intermédio do lançamento tributário. Tá bom? Quando nós falamos em decadência, nós estamos falando do direito do fisco. Direito ao quê? Direito de assegurar o crédito. Se vocês tomarem o cuidado de olhar o artigo 173 do CTN, ele diz o seguinte: o direito da fazenda pública constitui o crédito tributário de 5 anos. Ponto. Eu não vou entrar aqui em formas de contagem, porque vai dar um nozinho no meio campo e eu preciso tratar isso de uma forma mais pontual com vocês num outro momento. Mas aqui serve como uma introdução a este conteúdo, porque nós vamos voltar a falar dele quando nós discutirmos lançamento tributário, as modalidades de lançamento. Então vejam só, o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário é de 5 anos. Então veja, a decadência está relacionado ao direito de lançar. Ok? Direito de lançar. Por outro lado, a prescrição está relacionado ao direito de cobrar ou de exigir o crédito tributário. O fisco só pode exigir o que foi quantificado, o que foi determinado, o que foi formalizado. Logo, o que foi lançado, que é o crédito tributário. A prescrição diz respeito à cobrança, à exigibilidade do crédito tributário. Então, quando nós voltamos a essa questão de prescrição e decadência, distinções. Decadência diz respeito ao tempo que o fisco tem para lançar, assegurando o seu direito ao crédito. Prescrição, o tempo que o fisco tem para cobrar, na acepção do Código Tributário, exigir. Cobrança é sinônimo de exigência. Que outra distinção nós podemos fazer aqui? Decadência é sempre fatal. Uma vez iniciada a contagem, ela não comporta hipótese de suspensão ou interrupção. Suspensão, paralisar a contagem do prazo. Interrupção, cortar e fazer voltar ao marco zero. É diferente da prescrição, que comporta hipóteses de suspensão e hipóteses de interrupção. Tanto que o CTN, no artigo 151, ele diz: suspende a exigibilidade do crédito tributário. Suspende a exigibilidade, ou seja, para a contagem, cessa, suspende, paralisa a contagem do prazo prescricional pelo tempo que perdurar as hipóteses de suspensão. Então, o crédito tributário somente é exigível se lançar. A decadência não comporta hipótese de suspensão ou interrupção. Uma vez iniciada a contagem, o prazo vai comendo até chegar no limite de 5 anos, exaurido. Se o fisco não lançar, perde o direito. Extinto está o seu direito de constituir o crédito. Tá? Por outro lado, a prescrição comporta essas hipóteses de suspensão de acordo com o artigo 151. E por fim, as hipóteses de interrupções que estão lá no artigo 174, que fala da contagem prescricional. Tá? Então, o direito de cobrança é de 5 anos contados da constituição definitiva. Isso são termos que eu vou ter que explicar num outro momento, sob pena de dar um nó na cabeça. Então, preste atenção. Prescrição e decadência no direito tributário, em regra, são muitas vezes matérias controvertidas e que causam certas confusões, mas não são. Tá? Então, estou aproveitando aqui o dispositivo que fala da interrupção da prescrição, favorece ou prejudica um ou todos. Tá? Então, ou seja, a interrupção da prescrição em favor ou contra um favorece ou prejudica os demais. Então, vamos dizer o seguinte: o fisco assegurou seu direito ao crédito, o crédito está líquido, certo e plenamente exigível, iniciou a contagem prescricional. Tá bom? Então, ou seja, dentro dessa contagem prescricional, o fisco deve praticar os atos de cobrança. Esses atos de cobrança podem ser administrativos, ou, pela via regular, a execução fiscal, a via forçada, a via judicial. Beleza? Se o fisco deixar exaurir esse tempo sem aperfeiçoar a sua cobrança, sem executar a cobrança no tempo certo, isso vai prescrever e, portanto, o crédito será extinto. Então, vamos dizer o seguinte:
O sujeito passivo recebeu a notificação de lançamento, deu uma banana para o fisco, não quis nem saber o que o fisco queria dizer em relação àquele crédito, não tomou nenhuma medida de suspensão da exigibilidade, de acordo com as hipóteses do artigo 151, e simplesmente ficou dormindo, tá bom? Passou-se 4 anos, 11 meses, 29 dias e 7 horas e 30 minutos. Beleza? Significa dizer que faltavam apenas 30 minutos para fechar a repartição, né? E o fisco, esgotado esses 30 minutos, não ia propor a ação de execução fiscal, né? Portanto, iria perder o seu direito. Mas um dos co-obrigados, dos solidários, comparece à repartição e diz, olha, parcela isso para mim. Tá bom? Se vocês olharem dentro das hipóteses do artigo 174, até deixa eu abrir aqui a disposição do CTN, eu estou com ele aberto aqui nesse momento, né? Olha, vejam só quais são as hipóteses de interrupção da prescrição. Quer ver só? Só um minutinho para o velhinho aqui. Diz o artigo 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da constituição definitiva. Deixa esse termo constituição definitiva que eu vou discutir com vocês num outro momento. Ele diz, pelo despacho do juiz que ordenar a citação e execução, né? Pelo protesto judicial, por qualquer ato judicial. Mas o que importa dentro desse nosso exemplo aqui é o que diz o inciso 4. Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Então vejam, tinha se passado 4 anos, 11 meses, 29 dias e 7 horas e 30 minutos. Faltando 30 minutos para fechar a repartição, não havia nenhuma pretensão de executar o crédito tributário. O sujeito passivo, um dos sujeitos passivos, comparece à repartição e diz o seguinte, olha, parcela isso para mim. Quando ele faz esse pedido de parcelamento, significa dizer que é ato inequívoco de reconhecimento da dívida. Significa dizer que aqueles 4 anos, 11 meses, 29 dias, 7 horas e 30 minutos que correram, ele será cortado e devolvido ao marco zero. Então, ou seja, opera-se a interrupção da contagem. Ou seja, a contagem que fluiu até aquele momento é resetada, é inutilizada, estorna e volta ao marco zero. Beleza? Então vejam só, um dos corresponsáveis comparece perante a repartição competente e pede para parcelar, ou seja, um ato inequívoco de um dos solidários de reconhecimento da dívida. Então nós vemos lá no artigo 151 que o pedido de parcelamento, né, a última hipótese do 151, diz que suspende a exigibilidade. Então vejam, um ato de um pode beneficiar ou prejudicar a todos. No nosso caso hipotético aqui, prejudicou a todos. Né? Então, ou seja, todos novamente reabriu contra todos o prazo novamente de 5 anos para que houvesse ali a cobrança integral do crédito tributário que tinha-se pendente ali. Tá? Então, dentro desse universo da solidariedade tributária, os efeitos do artigo 125. Tá? Então, um pouco de cuidado aí. Tá bom, meus caros? E aqui, para fechar essa aula, já que nós havíamos falado, e eu peguei propositalmente, pulei o parágrafo único do 116, o 118 é um outro artigo importante a ser tratado aqui, tá? Quando se fala da avaliação do fato gerador. Deixa eu só me lembrar aqui qual é a redação dele, para que a gente possa tratar ele com um pouco mais de lucidez, vamos dizer assim, né? Ó, veja só o que fala o Código Tributário quando ele fala da interpretação do fato gerador, né? Devia ter tratado isso lá atrás, né? Mas veja só, a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, né? Então vejam só, é interpretada abstraindo-se, tirando de lado a validade jurídica dos atos efetivamente praticados, né? Responsáveis ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. Isso aqui vai ter correlação também com o parágrafo único do 116 que eu vou falar a partir de agora. Tá? Ou dos efeitos dos atos efetivamente praticados. Então, o fisco, quando busca a avaliação do fato gerador, ele não busca a avaliação das questões formais, a validade dos negócios que foram efetuados. Ele busca o quê? Os efeitos tributários daquilo decorrente. Se é ou não passível de impor uma obrigação tributária ao sujeito passivo. Tá certo?
Então a gente começa a avaliar o fato tirador levando em consideração essas circunstâncias, né? Porque os outros é irrelevante, tá bom? Importante estudo isso aqui. E por fim, para fechar, quando nós falamos do parágrafo único do artigo 116, tá? E aí por que eu estou tratando isso de forma apartada e não dentro da lógica que a gente vem conversando? Por que nós temos nesse parágrafo único não é uma norma que se trata de aspecto temporal? A norma que está contida nesse parágrafo único é chamada de norma anti-elisiva, tá bom? Olha como é que está disposta a redação do dispositivo, introduzida no ano 2001 pela Lei Complementar 104. A autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato tirador do tributo ou da natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Veja, a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados. Quando nós entramos neste universo, meus caros, nós estamos discutindo o campo da elisão tributária ou planejamento tributário. Tá? Na atualidade, nós vemos que as grandes causas do direito tributário hoje jamais não subsistem. O que nós temos hoje na prática é a advocacia preventiva no campo dos planejamentos tributários, no campo de recuperação de créditos, entre outras coisas. E aí nós vamos ver grandes escritórios dedicados à consultoria, grandes escritórios dedicados às auditorias tributárias, entre outras coisas. Principalmente no campo da elaboração e implementação de planejamentos tributários, seja por parte de contadores e especialmente por parte dos operadores do direito. E quando nós entramos no campo da operação do direito, é importante termos em mente que é possível articular um conjunto de negócios jurídicos com o propósito de obtenção de vantagens tributárias, dentro daquilo que se chama planejamento tributário. E nós precisamos tomar um pouco de cautela, porque planejamento tributário não se confunde com evasão fiscal. Elisão fiscal é uma expressão utilizada para significar vantagem tributária obtida por intermédio de mecanismos lícitos. Tá? Enquanto que a evasão fiscal é uma vantagem tributária indevida, aonde que se impera os ardis tributários com o propósito de se esquivar da exação tributária. Tá bom? Essa norma, quando foi introduzida, desde que ela foi introduzida, ela sempre foi questionada pela doutrina, porque a parte final ainda diz, né, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Esses procedimentos nunca vieram. Parte da doutrina, quando discutiu essa norma, né, dizendo que a autoridade poderia desconsiderar os negócios jurídicos praticados com o propósito de dissimular, né, diz que o fisco já não precisava ter essa norma porque ele já tinha esse poder. Inclusive o próprio artigo 118 que nós comentamos agora há pouco, né, interpreta-se abstraindo a validade dos negócios, né, ou seja, eu vou tirar de lado isso que você fez para poder buscar efetivamente o ato praticado e a sua correspondência à norma tributária. Tá bom? Então, quando nós falamos em elisão fiscal, é procedimento lícito. É possível articular um procedimento lícito no propósito de obter a vantagem tributária? Sim. Por exemplo, no campo do imposto de renda, nós sabemos que no imposto de renda, as pessoas jurídicas que atuam com lucro real e que porventura tenham prejuízos, elas podem fazer os registros nos seus livros próprios fiscais, né, em regra o LALUR, e nos períodos de apuração, de acordo com se é trimestral ou por suspensão, né, como se fala ali, naqueles períodos, com suspensão de recolhimentos, porque como ela vai antecipando, né, e num determinado período ela pode verificar se recolheu mais ou menos, mas digamos que ela tenha tido prejuízo no exercício anterior. Além de registrar contabilmente, registra no livro próprio fiscal, e nos períodos de apuração em que ela tenha imposto a recolher, ela pode compensar uma parcela desse prejuízo. Então, logo, até um limite de 30%, conforme a legislação. Mas é importante que vocês pesquisem a legislação quando tratem disso. Tá certo? Então, vejam só. A chamada incorporação reversa. Tá? O que seria essa incorporação reversa? Quando se fala em incorporação de sociedades, é comum você ver uma sociedade que tem uma super vantagem de mercado comprar uma outra sociedade que está com dificuldade financeira. Ou adquirir uma outra sociedade criando um grupo econômico maior do que aquilo, muitas vezes extinguindo a personalidade
da pessoa incorporada. Então vamos dizer o seguinte, nós temos uma sociedade extremamente lucrativa, que está pagando altos valores de imposto de renda, e nós temos uma sociedade que vem acumulando prejuízos ao longo de um período, tá? Ao longo de alguns períodos. Então, esta sociedade deficitária pode incorporar uma sociedade extremamente lucrativa para anexar aos seus negócios as operações dela e, a partir daquele ponto em diante, passar a compensar os prejuízos que ela tinha. Veja, ela passa a agregar uma atividade extremamente lucrativa, passaria a ser contribuinte do imposto de renda, mas por ter prejuízos acumulados, ela poderia compensar isso. Isso é chamado de incorporação reversa. É ilícito? Não. Quando nós entramos no campo do planejamento tributário, nós vamos entrar numa outra linguagem discutindo as figuras da elusão fiscal. A elusão fiscal é justamente esse campo cinzento do planejamento tributário, em que se faz a articulação de mecanismos jurídicos, muitas vezes, com o propósito de mascarar, com o propósito de ocultar, com o propósito de dissimular o verdadeiro fato praticado. Oculta-se a vontade pretendida. Então, quando se introduziu esse dispositivo no ordenamento jurídico, no ordenamento tributário, foi justamente dar à autoridade poderes para que elas pudessem desconsiderar esses negócios com caráter simulatório, com o objetivo de obter vantagem tributária indevida. Veja, não se está anulando o negócio jurídico celebrado. Não é isso que se faz. Porque não é da essência da autoridade tributária dispor ou tratar de validade de negócios jurídicos. Ela pode até dizer que aquele negócio jurídico é inválido, mas para o campo tributário, não para os efeitos próprios dos ramos pelos quais aqueles ajustes foram perpetrados. Tá bom? Então a autoridade desconsidera aquilo para fins de impor a exação tributária, já que aqueles negócios foram efetivamente articulados com o propósito de obter uma vantagem indevida. Tá? Então, quando nós entramos nesse universo do artigo 116, no seu parágrafo único, é uma norma anti-elisiva, não no sentido de descaracterizar as vantagens corretas obtidas, mas aquelas que porventura sejam indevidas, porque têm um caráter simulatório ou dissimulatório embutido. Tá? Aqui eu não vou entrar porque esse tipo de conteúdo é importante que vocês desenvolvam nas especializações. Tá? Mas é possível que isso venha em alguma prova. Então eu recomendo algumas leituras sobre alguns materiais dessa natureza, tá? Para entender o que é chamado norma elisiva e norma anti-elisiva. Tá? Ok, meus caros? Obrigado. Na sequência eu vou postarei esse material e disponibilizarei lá no grupo uma parcela os links, né? Não a parcela, os links e a importância de vocês fazerem um acompanhamento desses vídeos aqui, já que eu estou falando com base nesse material, e mais ainda, não se limitarem aos conteúdos que eu tratei aqui. Se vocês perceberem, eu estou falando de muito conteúdo de forma bem abrangente, e a importância é que vocês acompanhem com os manuais que foram disponibilizados no plano de ensino. No mais, até mais, velho.